E nós iremos ter aqui essa noite a presença dos nossos irmãos Marco Antônio, que irá nos trazer o tema valorização da vida na visão espírita, do nosso irmão Fernando Teixeira, que irá nos trazer o tema suicídio e a contribuição da vida do mundo espiritual, e do nosso irmão Fernando Figueiredo, que irá nos trazer o tema saúde no contexto físico, mental e espiritual. Muito obrigado pela presença de vocês aqui essa noite, E temos como tema quebrando o tabu, realmente, que ainda é um tabu muito grande ainda falarmos, vendo dias de hoje falarmos sobre esse assunto, mas que se faz tão necessário. Então, isso também é em comemoração ao Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio, Nós estamos ainda vivenciando esse mês aqui, e que bom que a gente pode hoje em dia levar um pouco mais de clareza esse assunto aí ao conhecimento de todos. Então, para não nos estendermos muito para os nossos irmãos ter o tempo válido para que possa fazer a sua palestra, os seus estudos, nós vamos agora fazer a nossa prece inicial e depois então passar a palavra aos nossos irmãos, Vamos então nesse momento agradecer a Deus, nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos nossos irmãos espirituais que sempre se encontram para nos amparar em nossas tarefas. Agradecidos somos pelas vibrações de amor de Deus ofertadas, rogando que essas vibrações possam chegar aos corações dos nossos irmãos desencarnados que essa noite aqui se encontram, chegando também aos nossos corações, para que possam ser levados aos nossos lares, aos nossos familiares, para que possa ser levado ao coração de todos os nossos irmãos em todos os cantos do planeta, principalmente os nossos irmãos que se encontram com suas mentes atormentadas, com seus corações doídos, voltados para tais sentimentos, que a espiritualidade de luz possa sempre levar a esses irmãos a compreensão, o alento, os ensinamentos do Evangelho de Jesus, para que eles possam devolver de suas mentes tais pensamentos e levar a vida como ela deve ser levada, de acordo com os desígnios de Deus, nosso Pai. Pedindo essa noite aos mentores dos nossos irmãos, que possam levar a eles boas palavras e bons pensamentos, a fim de que o estudo que irão nos trazer possam tocar e penetrar aos nossos corações, para colocarmos em prática no nosso dia a dia com os nossos irmãos mais necessitados. Assim, Mestre Jesus, agradecidos mais uma vez pela oportunidade de nos encontrarmos em aprendizado dessa doutrina que tanto nos esclarece e que tanto nos consola, rogamos que a tua paz, que a tua luz e que o teu amor se faça sempre presente nos nossos corações e que Deus, nosso Pai, nos abençoe, que assim seja. Então, nesse momento, nós iremos chamar aqui o nosso irmão Marco Rodrigues, que é o primeiro a falar sobre o estudo, e ele vai falar sobre o tema valorização da vida na visão espírita. Já gostaríamos de chamar também uma vez aqui para que composse a mesa o nosso irmão Fernando Teixeira e também o nosso irmão Fernando Figueiredo, com a presença de nós. Essas folhas que se encontram sobre a cadeira, para que se alguém quiser fazer uma pergunta, ao final aqui nós levaremos ao nosso irmão para que possam ser respondidas. Uma boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, Uma alegria, estamos aqui para trazer as reflexões a respeito de um tema tão importante. Nós vamos iniciar hoje trazendo uma mensagem do Espírito Hilário Silva, no livro Espírito da Verdade, capítulo 52, ele nos traz uma mensagem aqui. O título é O Livro dos Espíritos Salva o Homem do Suicídio. Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, naquela triste manhã de abril de 1860, estava exausto, acabonhado. Fazia frio, muito embora a consolidação da Sociedade Espírita de Paris e a promissora venda de livro escasseava dinheiro para a obra gigantesca que os espíritos superiores lhe haviam colocado nas mãos. A pressão aumentava. Missivas sarcásticas abrumavam-se à mesa. Quando mais desalentado se mostrava, chega a paciente esposa, Madame Rivari, a doce Gabi, a entregar-lhe certa encomenda. Cuidadosamente apresentada. O professor abriu o embrulho, encontrando uma carta singela e leu:
Senhor Allan Kardec, respeitoso abraço. Com a minha gratidão, remeto-lhe o livro anexo, bem como a sua história, rogando-lhe, antes de tudo, prosseguir em suas tarefas de esclarecimento da humanidade, pois tenho fortes razões para isso. Sou encadernador desde a meninice, trabalhando em grande casa desta capital. Há cerca de 2 anos, casei-me com aquela que se revelou minha companheira ideal. Nossa vida corria normalmente e tudo era alegria e esperança, quando, no início deste ano, de modo inesperado, minha Antoniette partiu desta vida, levada por sorrateira moléstia. Meu desespero foi indescritível e julguei-me condenado ao desamparo extremo, sem confiança em Deus, sentindo as necessidades do homem e do mundo e vivendo com as dúvidas aflitivas do nosso século. Resolvera seguir o caminho de tantos outros ante a fatalidade. A prova da separação vencera-me e eu não passava agora de trapo humano. Faltava o trabalho e meu chefe, reto e ríspido, ameaçava-me com a dispensa. Minhas forças fugiam. Namorava diversas vezes o rio Sena e acabei planejando o suicídio. Seria fácil, não sei nadar, pensava. Sucedia-se noites de insônia e dias de angústia. Em madrugada fria, quando as preocupações e o desânimo me dominaram mais fortemente, busquei a ponte Marie. Olhei em torno, contemplando a corrente, e ao fixar a mão direita para atirar-me, toquei um objeto, algo molhado, que se deslocou da amurada, caindo-me aos pés. Surpreendido, distingui um livro que o orvalho umedecera. Tomei o volume nas mãos e, procurando a luz mortiça de poste-vizinho, pude ler logo no frontispício, entre irritado e curioso: esta obra salvou minha vida. Leia com atenção e tenha bom proveito. Assinado A. Laurete. Estupefacto, li a obra, o Livro dos Espíritos, ao qual acrescentei breve mensagem. Volume esse passo às suas mãos abnegadas, autorizando o distinto amigo a fazer dele o que lhe aprover. Ainda constavam da mensagem agradecimentos finais, a assinatura, a data e o endereço do remetente. O codificador desempacotou então um exemplar de O Livro dos Espíritos, ricamente encadernado, em cuja capa viu as iniciais do seu pseudônimo, e na página de frontispício, levemente manchada, leu com emoção não somente a observação a que o missivista se referira, mas também a outra em letra firme: salvou-me também. Deus abençoe as almas que cooperaram em sua publicação. Joseph Perrier. Após a leitura da carta providencial, o professor Rivaio experimentou nova luz abaná-lo por dentro. Conchegando o livro ao peito, raciocinava, não mais em termos de desânimos ou sofrimento, mas sim na pauta de radiosa esperança. Era preciso continuar, desculpar as injúrias, abraçar o sacrifício e desconhecer as pedradas. Diante de seu espírito turbilhonava o mundo necessitado de renovação e consolo. Allan Kardec levantou-se da velha poltrona, abriu a janela à sua frente, contemplando a via pública, onde passavam operários e mulheres do povo, crianças e velhinhos. O notável obreiro da grande revelação respirou a longo hausto e, antes de retomar a caneta para o serviço costumeiro,
levou o lenço aos olhos e limpou uma lágrima. Nós vemos aí essa mensagem linda de Hilário Silva, né? E no nosso entendimento, a valorização que nós passamos à nossa vida, principalmente nós espíritas, é porque temos essa doutrina que nos esclarece, nos elucida, nos ilumina a consciência e nos conforta. Porque esse conhecimento é de grande valia para todos nós, a humanidade, não só nós espíritas. Porque existem duas filosofias no mundo, dois conceitos: o materialista, aquele em que a vida inicia-se no berço e termina no túmulo. Para o materialista, como todos nós sabemos, não existe mais nada além da morte do corpo físico. Nós somos um amontoado de células que estamos vivendo as experiências terrenas, morreu o corpo físico e acabou. E existe o conceito espiritualista, filosofia espiritualista, e ela se divide em dois aspectos: os homicistas, aqueles que acreditam que a vida começa no berço e não se encerra no túmulo. Ela prossegue após a morte do corpo físico, mas eles não conhecem ou não acreditam na lei da reencarnação. E existe a segunda vertente dos espiritualistas, os que têm a certeza da reencarnação. E a reencarnação, como todos nós sabemos, é um dos princípios básicos da doutrina dos espíritos. Deus nos criou simples e ignorantes para atingirmos a perfeição, para tornarmos espíritos puros, para sermos felizes realmente, que é o objetivo de todos nós, sermos felizes. E vamos alcançar essa tão almejada felicidade quando atingirmos a perfeição. Nós vivenciamos momentos felizes, temos uma felicidade relativa, mas a felicidade real, plena, é quando chegarmos ao estágio de um espírito puro. E ele nos proporciona a oportunidade de aprendizado através das reencarnações. Nos coloca lá, criou-nos simples. Aí a gente remete lá ao Livro dos Espíritos, na pergunta 540. Esse aí é referente à influência dos espíritos nos fenômenos da natureza. A pergunta 540, eu só vou ler um trechinho da resposta dos benfeitores espirituais. Eles colocam lá assim: é assim que tudo serve, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, pois este começou como átomo. E Leon Denis nos coloca, que o espírito dorme no mineral, sonha no vegetal, se agita no animal e desperta no animal. Então é a lei de progresso agindo. E para nós atingirmos essa perfeição, conquistarmos a felicidade real, necessitamos reencarnar. E na pergunta 132 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec questiona aos benfeitores espirituais qual a finalidade da reencarnação. Os benfeitores espirituais colocam lá, nos responde: Deus vos a impõe, é uma imposição, não há uma escolha nossa, com o objetivo de vos fazer evoluir, progredir. Para uns é uma missão, para outros uma expiação. E a resposta continua. E nós estamos aqui nesse processo de evolução para aprendermos a amar uns aos outros. A finalidade é essa. O propósito é esse, é amar uns aos outros. E sem distinção, gente, de raça, credo, sexo, classe social.
amar realmente. Nós ainda não somos capazes, ainda não conseguimos. Tem pessoas que nós temos afinidades, sentimos bem estarmos juntos dela, tem outras que não. E nosso estágio de evolução é esse. Não adianta às vezes a gente querer mascarar, não. Nós não nos afinizamos com todo mundo. Nós não gostamos de todo mundo, gente. É uma realidade. A não ser que vocês estão nesse estágio e eu estou aqui sozinho, nessa minha pequenez espiritual. Mas esse processo de aprendermos a amar se dá através do processo de reencarnarmos. Como nos colocou lá, fomos criados simples e ignorantes. Ignorantes porque ignorávamos tudo. Não tínhamos conhecimento de nada. Estamos nessa caminhada, nessa jornada evolutiva. E a lei do amor, ela é de suma importância, nós compreendermos ela para podermos ir exercitando essa virtude no seu dia a dia. Lá no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, amai o vosso próximo como a vós mesmo, o Espírito Lázaro nos fala que o amor, na doutrina de Jesus, a sua essência é o amor. E ele fala lá que nós, no princípio, o homem, no princípio, só tem instintos. Mais avançado e corrompido tem sensações. Instruído e depurado tem sentimentos. E o amor é o requinte dos sentimentos. Aí mais à frente, ele fala-nos que nós devemos aprender a segunda palavra do dicionário divino, a reencarnação. Fenelon, nesse mesmo capítulo, na outra mensagem, ele nos fala que todos nós, quando fomos criados por Deus, temos essas centelhas divinas do amor. Está latente em nós, esperando o momento propício de se aflojar. E ele continua nos dizendo, no decorrer da mensagem, que o homem, por mais vil, por mais abjeto, por mais criminoso que seja, tem dentro de si essa centelha divina. E ele irá expressar esse sentimento a uma pessoa ou a um objeto. E ele nos coloca lá que tem pessoas que não conseguem gostar de gente e acabam expressando esse sentimento, que é essa centelha divina do amor, a um objeto. E a gente vê isso no dia a dia. Pessoas que têm dificuldades muito grandes de convivência e acaba gostando das coisas materiais. É a expressão do amor naquele estágio de entendimento daquele espírito. E nós estamos aqui nesse processo de evolução para exercitarmos a lei de amor, através das reencarnações. Mas Jesus nos alertou que nós teríamos tribulações em nossas vidas. Ele não falou que seria fácil. Ele falou que se quiséssemos segui-lo, era para renunciar a nós mesmos. Renunciar a nós mesmos, renunciar o quê? O nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo. Pegar a nossa cruz e segui-lo. É o que nós temos que buscar fazer no nosso dia a dia, nós que temos conhecimento do doutrina dos Espíritos. Porque esse conhecimento vem de encontro às nossas necessidades de progresso espiritual. E esse conhecimento nos proporciona condições íntimas, condições mentais, condições de consciência, de podermos encarar as vicissitudes da vida sob um ângulo diferente, sob um ângulo onde nós estamos aqui vivenciando essas experiências que são necessárias, que são frutos das nossas experiências do passado, nós agindo com o nosso livre-arbítrio, temos atitudes que têm consequências.
E nós somos os responsáveis pelas consequências. E num planeta de prova de expiação, como todos nós sabemos, nós vamos viver vicissitudes, vamos ter dores, aflições, sofrimentos, angústias, seja ela de qual matiz for. E nós, com o conhecimento que a doutrina nos proporciona, nós temos já uma base moral, espiritual e de conhecimento para podermos encarar essas vicissitudes com um pouco de galhardia. Eu não vou falar com uma galhardia plena, porque nós alternamos altos e baixos, gente. Nós, às vezes, estamos bem, estamos em harmonia, em paz, aí surgem as provas do dia a dia. E nós que estamos nessa jornada de progresso, rumo à perfeição, as provas se fazem necessárias para que possamos exercitar o nosso aprendizado. E temos aí uma oportunidade ímpar na encarnação. Por pior que esteja as nossas circunstâncias de vida, por mais dores que estamos vivenciando, por mais aflição, nós temos que agradecer a Deus essa oportunidade. Que Ele está nos ofertando melhor para que nós possamos crescer espiritualmente. É difícil encararmos isso quando estamos no meio da tempestade. Não é simples, não é fácil, mas com as ferramentas que a doutrina dos Espíritos nos proporciona, esse fardo se torna mais leve. Imaginemos nós, se nós não conhecêssemos a doutrina dos Espíritos. Aí eu falo por mim, não sei como eu estaria encarando as vicissitudes do dia a dia. Com o conhecimento que a doutrina nos proporciona, nós estamos tendo a oportunidade de exercitar a paciência, a calma, a tolerância, a indulgência, o perdão, a humildade. Essas são as virtudes que compõem os tesouros que Jesus nos falou, aqueles dos ladrões do morro. E essas são as virtudes que nos conduzem à perfeição. E elas se fazem necessárias no nosso estágio de evolução. E a Sonica nos fala que a doutrina dos Espíritos, ela consola porque nos esclarece. É a bênção do esclarecimento. Nós estamos tendo uma oportunidade ímpar, não é única, é ímpar, de estarmos nessa abençoada encarnação, nesse momento da humanidade, fazendo parte das fileiras da doutrina dos Espíritos. Porque é a doutrina que vem iluminando as nossas consciências para podermos prosseguir na nossa jornada, independente das circunstâncias que estejamos. Nós enxergamos que esse conhecimento nos faz a cada dia mais valorizar a nossa vida. Que devemos agradecer a Deus por todas as oportunidades que estamos vivenciando. É aquilo que Paulo de Tarso nos colocou. Em tudo dai graça. Em tudo dai graça. Seja no momento de alegria, de felicidade, de paz, de harmonia, seja no momento das tribulações da vida. Vamos agradecer sempre. E Ele nos coloca lá, orai sem cessar. E que passamos da prece, aquele recurso que alimenta a alma, para que possamos vivenciar as tribulações e mantermos de vida, mantendo a fé cada vez mais sólida, sabendo que nós estamos colhendo aquilo que nós semeamos e que Deus não está colocando um fardo pesado em nossos ombros. O fardo está de acordo com as nossas forças. E obrigado por isso.
abençoe. O Celso, quando conduziu as músicas no início, há uma música que diz: só para aliviar nossa dor, aliviar a dor. E o tema que foi designado para nós, essa noite, é o suicídio e a continuação da vida no mundo espiritual. E eu me sinto assim no dever de pedir licença para falar de um tema tão atrelado a uma dor muito extrema, porque nós somos aqui alguns encarnados, mas uma pequena multidão de desencarnados, muitos dos quais vêm buscar consolo, vêm buscar assistência médica e espiritual. E a nossa palavra tem um impacto muito grande, tanto sobre nós encarnados, como sobre esse público de desencarnados. Então, quando nós estamos presentes num templo espírita, numa casa espírita, nós precisamos manter o nosso pensamento alinhado com a temática da noite, alinhado com uma conduta mental equilibrada, porque nós podemos auxiliar esses agrupamentos espirituais que são trazidos ou que vêm espontaneamente buscar socorro, buscar assistência. Quando nós estávamos refletindo sobre o tema, eu me lembrei de um autor que eu sempre gostei muito dele, um autor francês, e quando eu era muito jovem, uma amiga espírita, muito querida, me deu um livro dele chamado Terra dos Homens. É o Antoine Saint-Exupéry, muito famoso também, outro livro dele, O Pequeno Príncipe, que teve uma difusão no Brasil, sobretudo entre os anos 70 e 80. E no Terra dos Homens ele conta uma experiência por que ele passou, quando ele era piloto, ele sempre foi piloto, né, de avião, nos anos 1930. E ele fazia a linha aérea Paris-Dakar, na África, porque algumas regiões da África eram controladas no século XIX pela França. E ele saía naqueles aviões rudimentares, que não tinha GPS, não tinha localizador, não tinha planificador de altitude. E ele e o amigo, o piloto, pegaram um tempo muito ruim. Naquela época não havia o serviço de meteorologia, né? Havia o serviço de mete o olho no dia. Meteu o olho no dia, o tempo estava bom, você decolava. E eles pegaram, logo bem adiantados sobre o Mediterrâneo, já bem próximos da costa da África, uma nuvem que impedia qualquer visualização. E o avião acaba ficando sem combustível e eles caem. Faz uma aterrissagem forçada, sobrevivem os dois. E a única coisa que eles tinham dentro do avião era uma laranja. E eles haviam caído no deserto do Saara. Sabiam que era no deserto, mas não sabiam qual região do deserto do Saara. Depois eles descobrem, sobreviver, muito sofrimento, eles descobrem que ela caiu na Líbia. Havia se desviado um erro assim, gigantesco. E nesse livro ele diz que, preocupados, ele e o amigo, com os parentes que ficaram, as pessoas que eles amavam, e as pessoas que os amavam, os familiares, os amigos, ele diz no livro: eu descobri que não éramos nós os náufragos. Os náufragos eram os que ficavam. Os que ficavam eternamente à nossa espera, esperando pelo nosso retorno, sem notícias. A notícia que chegou foi: o avião não chegou a atacar. E a agonia dos que ficaram. Quando nós enfrentamos a situação do suicídio, a agonia se transfere de nós, daquele que pratica o ato do abandono da vida, da fuga da vida. Nós deixamos náufragos aqueles que nos amam. Sobretudo as mães. A mãe cujo amor é a representação maior do amor divino na Terra. Eu acredito que inexiste um amor similar ao amor de mãe. Né? A ciência não vai saber explicar, a religião não vai saber explicar,
lugar, a filosofia vai pincelar palavras maravilhosas sobre isso. Mas é um amor inexplicável. A experiência de ser mãe é uma experiência reencarnatória única na vida do espírito. Nos põe em contato com um amor ímpar na nossa vida. E o sofrimento de uma mãe, a gente imagina, eu pedi licença para falar do tempo, porque eu não passei nenhuma experiência pessoal ligada ao suicídio, nem da família, nenhum amigo querido, nenhuma amiga querida. Mas quem fica órfão e náufrago sofre imensamente. Quem fica órfão e náufrago vai procurar um laboratório científico para ser consolado, vai procurar uma grande área de pesquisa científica para buscar consolo, vai buscar a religião, vai buscar a religião. A Maíse Braga, que é presidente da Associação da União Espírita de Brasília, perdão, ela conta que aos 16 anos ela já participava da associação pelos anos de 1960. E eles saíram em grupos, e sempre em duplas eles iam em um grupo de casas e outra dupla ia em outro grupo de casas, como nós fazemos aqui, eu fiz aqui também quando era adolescente. E era um amigo dela, Paulinho, que estavam tocando em várias casas. E tocaram numa casa em que eles acordaram e o morador saiu com ódio, esbravejando, e eles ficaram aterrorizados. Aí o Paulinho estendeu uma mão para ele e falou: apesar de tudo, nosso irmão vai doar um alimento para a nossa causa, que é a justiça. E o homem cuspiu na mão do Paulinho. O Paulinho recolheu a mão e estendeu a outra mão e falou: ainda assim, eu sei que o Senhor não nos vai deixar ir embora sem levarmos nada para aqueles que precisam. O homem fechou a porta. A Maísa perguntou: Paulo, pelo amor de Deus, vamos embora aqui. Ele foi pegar uma arma. O senhor está completamente desequilibrado, não está intencionado, porque ele devia estar no sono profundo, nós acordamos e ele está desesperado. Mas o Paulinho não foi. Quando ele abriu a porta, havia uma pilha de multidões. E até a janela. E eles ficaram exultantes. Levaram a pilha. Como faziam algo em cada casa, eles deixavam uma pequena mensagem com o nome da União Espírita e com o endereço. E vão embora exultando. E conseguiram bater o recorde da semana. 2 meses depois, esse homem bate na União Espírita do Brasil. A esposa dele, a quem ele amava profundamente, havia tirado a própria vida, porque ela já vinha em processo de depressão muito grave e ela não suportou e tirou a própria vida. Então, isso serve para balizar a nossa reflexão em cima da nossa atitude. Você não ouve habitualmente ninguém falar de Jesus, mas de Jesus, da mensagem espírita, da mensagem do bem, de fazer o bem, do que é a realidade. Temas assim, a gente não fala. Mas nós precisamos aprender a inserir no nosso dia a dia momentos precisos em que a gente possa dizer uma palavra que vai ficar ali no subconsciente, uma sementinha plantada, que aquele homem, se ele não faz nada, se eles vão embora, ele abre a porta e já estivesse indo embora, ele vai guardar os mantimentos de novo e nunca iriam ver os espirituais, mas eles deixaram assim. Então, muitas vezes, uma palavra, um ato, uma coisa simples, vai ficar ali e vai representar um momento de socorro para alguém. Eu lembro da Ana Guimarães fazendo um espírito uma palestra do Espírito da Esperança, mais de 30 anos atrás. O Diana Guimarães ainda estava encarnado, e ela dizendo que ela estava no Rio de Janeiro, estava no prédio, ela morava no Rio,
ela está entrando num prédio, quando a porta do elevador se abre, sai uma moça, dá bom dia para a moça, sorri e tal, e entra no elevador e vai. E sobe, resolve, tinha que resolver e desce. Quando ela desce, a moça para ela no hall do prédio e fala: me desculpe, a senhora tem um minuto? Não, pois não. A senhora se lembra que quando entrou no elevador me deu bom dia? Claro, bom dia para você. Por quê? Porque eu estava descendo absolutamente transtornado, decidido a me julgar na frente do coletivo, do caminhão, movimentado. Quando a senhora sorriu para mim e me deu bom dia, a senhora conseguiu mudar completamente tudo que eu estava sentindo. É óbvio que por trás dessa ação da Ana, os eflutos magnéticos que ela emitiu, e quando você dá um bom dia, se for um bom dia por obrigação, na sua voz não vai impregnar nenhum magnetismo de significativo valor. Mas quando você vira para o companheiro, vira para alguém, bom dia. E aqui em Telesis ainda acontece muito isso. Eu lembro que eu, quando ia pescar novo, garoto, adolescente com meu pai, eu tinha com uma tripezinha lá do outro lado do rio, e aqueles moradores antigos ali, né? Bom dia, bom dia. E eu ficava dizendo: pai, mas ele não conhece a gente do bom dia? Eu falei: meu filho, mas é um hábito, as pessoas se dão bom dia. Encantado, né? Legal, as pessoas não se conhecem, se dão bom dia. Para mim foi uma novidade. E eu ainda hoje, a gente encontra às vezes em calçadas estreitas, as pessoas dão: pô, bom dia, boa tarde. Quando você for dar um bom dia, dê um bom dia. Dê um bom dia. Um sorriso não custa nada, é grátis. Mas faça com que nesse sorriso, nesse bom dia, nessa boa tarde, vá uma edição de desejo de bom dia. O Dival conta uma experiência que teve com um garoto de 12 anos de idade, uma irmã dele se suicida, casada, boa esposa, excelente mãe, mas num momento muito difícil da vida, ela não tira a própria vida por fora. A mãe dela, a mãe dele, sofreu absolutamente. Ele sofreu absolutamente. Os irmãos todos que eram muito sofreram. Anos e anos depois, ele já mais maduro e já com a noção do caminho que ser iniciada em Salvador, ele tinha um irmão que era delegado de polícia em Feira de Santana. E ele resolve procurar o irmão, vai à Feira de Santana e senta com o irmão e fala: eu gostaria de saber como é que é a vida dessas mulheres que praticam o comércio carnal. Porque lá no nosso grupo de assistência tinha sempre crianças jovens, deixam as crianças lá. E a gente fica imaginando essas criaturas que vivem numa condição dessa, a gente não tem noção como é esse sofrimento. Ninguém pensa nelas, ninguém ouve o que acontece com elas. E o irmão dele vai à noite pelas ruas e vai no cabaré, a outra trabalhar com ele. Ele falou que passava, os quartos eram cortinas, né? Então ele passou por um quarto, ele viu a mulher com o homem sobre a cama e os filhos dela dormindo debaixo, em mais de um quarto. Ele volta para Salvador e pensa consigo mesmo: quantas crianças eu posso fazer? E chega à conclusão que davam para levar 10 crianças. Volta a Feira de Santana, procura aquelas mães, explica a elas o desejo de educar aquelas crianças, de dar o futuro a elas, e que elas poderiam ter acesso às crianças, visitá-los. A única exigência é que elas se vestissem com um pouco menos de agressividade, vamos dizer assim. Um pouco menos. Sim. Mas que elas poderiam visitar os filhos e que nunca ninguém saberia de onde eles provieram. Então ele pegou as 10 crianças, o juiz autorizou a guarda das crianças pela nossa família.
E ele falou: e as crianças se tornaram cidadãs. E eu fiz isso. Ninguém na mansão soube disso. Ninguém nunca soube disso. Eu fiz isso em homenagem a ele. E ela recebeu. Ela recebeu. E teve a oportunidade de reencarnar. Veio para a creche da mansão. Eu a conheci. E ela desencarnou aos 6 anos de idade. Depois de alguns anos, reencarnou novamente e está ainda reencarnado. O Divaldo traz esse trauma, lembra quando fala. Eu lembro dele no Salão da Esperança, quando assisti a primeira palestra dele no Brasil. Se eu José sempre quer lembrar o presente da Casa Espírita. No final dos anos 70, eu com 17, 18 anos, ele fala do suicídio. E era perceptível. Do que ele transmitia, a dor que a mãe que ele sentia. Então, um casamento muito bom que houve entre a minha fala e a Mariana, é que o homem que ia tentar se suicidar, ao colocar a mão sobre o parapeito da ponte, toca no objeto, o objeto cai, ele dá um livro. E era um dos espíritos que já havia salvado a vida de uma outra pessoa, que deixou o livro ali com uma anotação: este livro salvou a minha vida, faça bom proveito dele, leiam. E ele lê, e no livro dos espíritos ele descobre argumentos suficientes para não tirar a vida, e manda esse livro dentro do envelope, enviado, para Kardec, no momento em que Kardec estava sofrendo uma pressão gigantesca, sozinho, um homem que tinha amizades nos meios científicos, filosóficos de Paris, todos lhe viraram as costas, enfrentando dificuldades financeiras gigantescas para fazer cumprir o mandato que haviam otorgado os espíritos superiores, e ele recebe esse estímulo de saber que o livro dos Espíritos havia salvo 2 vidas. Então, a mudança, nosso companheiro também falou, a mudança de ponto de vista, e há um capítulo, o tópico do livro dos Espíritos chamado do ponto de vista, em que Allan Kardec diz: quando você se coloca no ponto de vista em que você enxerga a continuação da vida, a imortalidade da alma, e vê que isso aqui é transitório, tudo isso aqui Deus nos empresta e nos pede de volta. Na contabilidade da vida, pela lei de ação e reação, nós vamos ter de prestar contas de tudo. Então, quando nós colocamos sob esse ponto de vista, ainda que sobre os mais atrozes sofrimentos, há uma chance gigantesca de nós reagirmos e superarmos, sem jamais criticarmos a postura daqueles que sofreram pelo caminho do suicídio, a opção pelo suicídio. Porque há aqueles, nós estamos, na carta da Kardec, o homem diz, né? Nesse período que nós vivemos de tanta dificuldade, tanto sofrimento, todas as palavras, né? E hoje nós repetimos isso. Nós estamos vivendo uma pandemia de depressão. Crianças e adolescentes se suicidando. São 32 brasileiros, pelo censo de poucos anos atrás, que se suicidam diariamente. E esse número ultrapassa o número de mortos pelo câncer diariamente. O Brasil, em 2014, era o 8º país com maior número de suicídios do planeta. Estava na frente do Brasil, a Índia tem mais de 1 bilhão de habitantes. Nós somos 200 milhões, 200 e pouquinhos de habitantes. Nós estávamos em 8º. Então, a nossa preocupação é entender que o consolo não virá da ciência, ainda não. Na fase regenerativa que nós nos encontrarmos daqui a alguns séculos, sim, a ciência aliada à religião vai poder consolar.
vai poder consolar, vai ser capaz de consolar. E quando Allan Kardec pergunta, a primeira questão dos Espíritos, que é Deus? Os Espíritos não respondem. Deus é o amor supremo, criador de todas as coisas. Eles respondem, Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Não porque a inteligência e não o amor. Porque em Deus a inteligência é o amor supremo. Quando nós consolidamos a perfeição espiritual, nos consolidamos na perfeição e na pureza espiritual, inteligência e moral se fundem, deixam de ser duas coisas separadas. E a outra questão dos Espíritos, que Kardec pergunta, o senso intelectual, o senso moral acompanha sempre, o desenvolvimento moral acompanha sempre o progresso intelectual. Os Espíritos respondem, decorre deste. O progresso moral decorre do progresso intelectual. Então, moralmente, você pode alcançar até um certo estágio. Mas se você não avançar intelectualmente, fica difícil você avançar moralmente. É preciso que essas duas asas, como diz Emmanuel, estejam equilibradas, em equilíbrio, voando juntas. Muito bem. Olá pessoal, boa noite também. Fazer a transição aqui, agradecendo o convite do Nelson para falar sobre esse assunto tão delicado. Eu gosto sempre, quando vou fazer essas palestras, eu gosto sempre de falar sobre o suicídio, gosto bastante de falar essa palavra, porque a gente vê um verdadeiro desconforto nas pessoas quando a gente fala de suicídio. E eu não sei se vocês sabem por que existe o Setembro Amarelo, que é justamente o mês de consciência do suicídio. Diferentemente de outras patologias e outros adoecimentos, em que a gente pode mensurar por que as pessoas estão doentes, por exemplo, diabetes, é só dosar o açúcar, ou uma hipertensão arterial, é só medir essa pressão. Em relação ao suicídio, não. A gente só sabe se uma pessoa está pensando em suicídio se a gente perguntar. E as pessoas têm essa dificuldade, que um dos temas aí que o Sidônio colocou na nossa introdução é que nós precisamos quebrar tabus. Então, isso é muito importante, a gente quebrar esse tabu de que se eu falar sobre suicídio, uma pessoa vai pensar em suicidar. Isso é errado, isso é um equívoco. Quanto mais a pessoa falar sobre o suicídio ou as angústias que ela tem, melhor ela fica. Ela alivia a pressão que ela possui. Então nós precisamos sempre falar sobre suicídio, perguntar sobre suicídio, e aí vai uma dica, né, de prática. Não precisa perguntar direto. Se está pensando em suicídio, a pessoa às vezes se assustar, né, por causa desse estigma que a palavra possui. Mas a gente às vezes perguntar se a pessoa tem um pensamento negativo, se ela tem um pensamento ruim, se ela pensa em morrer, se ela pensa em se matar, e aí a gente pode arriscar a pergunta se ela pensa em suicídio. Então, quanto mais elas falarem sobre isso, melhor, porque o Fernando já chamou a atenção aqui, né? Os índices de suicídio são muito elevados no Brasil e no mundo. Segundo o último estudo do Ministério da Saúde, que ele repete algumas informações da Organização Mundial de Saúde, o suicídio diminuiu em muitos países do mundo, menos no Brasil e nos Estados Unidos. A gente continua com altos índices de suicídio no Brasil, e só para estimar, né, no mundo tiveram 700 mil mortes por suicídio registrado em 2019. Depois da pandemia não tem nenhum estudo mais moderno que isso. Para a gente ter uma ideia do tamanho do que é essa história, a guerra da Ucrânia, no primeiro ano dela, não chegou a 500 mil mortos.
Então, ou seja, além do suicídio matar mais do que o câncer, o suicídio mata mais do que guerra. Então, a gente precisa descobrir por que isso está acontecendo, o que envolve as pessoas. Não existem explicações claras nem objetivas, existe somente um sofrimento que precisa ser identificado, acolhido, para que as pessoas aliviem esse desejo, essa intenção, compartilhem isso. Fernando chamou a atenção de que no Brasil a criança está suicidando. Não é nenhuma novidade. Se nós lermos obras póstumas, são chegados os tempos, os escritos avisam a gente que chegaria esse momento que inclusive crianças se suicidariam. E o boletim epidemiológico do Ministério da Saúde diz que em 2019 aumentou o número de suicídio em crianças menores de 14 anos. Então a gente se assusta, porque eu nem sabia que criança de 14 anos suicidava. Não só suicida, e ainda aumentou. Então é um conjunto de situações que as pessoas passam e que, se a gente não perguntar, não observar, a gente não consegue ajudar. Então a gente precisa estar nesse momento antes. Então um dos tabus que a gente precisa quebrar é justamente esse de que pode perguntar, a pessoa não vai suicidar por isso. E outra coisa não blefe com o suicídio. O suicida não é aquele que quer chamar atenção. Ele não está fazendo isso por capricho, ele está fazendo isso por sofrimento. Então não fique achando, isso aí é manha, é capricho, ele está blefando. Não blefe com isso, porque ele vai acabar tentando. A maioria das vezes as pessoas tentam o suicídio de maneiras equivocadas. Elas usam instrumentos, meios de morte que são pouco letais. Mas elas fazem isso porque elas não sabem como se matar de verdade, e às vezes elas não têm coragem de fazer isso. A medicina chama isso de ambivalência. A pessoa está em sofrimento. Ela sofre, quer acabar com a vida, mas ela também não consegue. Ela fica nessa luta. Então a gente sempre trabalha muito esse esclarecimento, porque tem gente que num momento de cansaço, desânimo, irritabilidade, vai dizer, se mata. Eles vão se matar. Cuidado com isso. Então a gente precisa acolher, conversar com eles, para a gente justamente fazer uma transição para esse tema que foi proposto, que é a saúde no seu aspecto físico, mental e espiritual, para a gente começar a entender isso. O suicida, ele não gosta da morte, ele não flerta com a morte. Ele não é igual aquele pessoal que anda com camisa preta, com uma caveira, ele não tem relação nenhuma com isso. Ele tem um sofrimento. Ele tem um sofrimento muito intenso, muito grande, que a única maneira com que ele enxerga de acabar com esse sofrimento é extinguindo a vida dele. E aí a gente sabe que nos sofrimentos físicos, a gente tem visto algumas reportagens, acho que saiu recentemente até no Fantástico, que está aumentando um pouquinho dos suicídios assistidos. São aquelas pessoas que têm doenças incuráveis, têm estados terminais e elas querem abreviar a vida. Nesse caso, isso é um suicídio assistido. Eles vão pedir, será construída toda uma estrutura em que ele possa realizar o ato que vai deflagrar a sua morte a partir de doenças graves e incapacitantes. E aí a gente precisa buscar esses conceitos que já foram falados aqui anteriormente, principalmente deles, a reencarnação. E o outro também, essa questão de que nós estamos encarnados em uma experiência de aprendizado. Nós não estamos aqui para poder usufruir absurdamente dos prazeres materiais, isso aqui é um aprendizado. Se a gente não entender reencarnação, não entender vida, encarnação como processo de aprendizado, a gente vai lidar muito mal com o sofrimento. Essa percepção da divindade vai estar muito equivocada, nós vamos acabar caindo na ideia de castigo, de
ter jogado pedra na cruz e está pagando por isso, quando na verdade é um processo educativo e a gente precisa entender como é que isso funciona. Então, o adoecimento físico, ele precisa ser entendido por esse aspecto de educação para algo que o meu espírito errou, para algo que o meu espírito precisa corrigir. A gente precisaria ler o Evangelho para entender que pelo que se sofre, sabe que se pecou. E trabalhar também essas questões de recompensas, porque não é essa a única vida que eu vivo. Então nós precisamos trabalhar esses conceitos espíritas para que a gente consiga levar algum acolhimento, algum estímulo a essas pessoas para que consigam superar o seu adoecimento físico. Um dos fatores de risco para suicídio é justamente doenças graves, alta recente hospitalar, de doenças também incuráveis, doenças que a pessoa pode, no pensamento dela, imaginar que não tem saída. E hoje em dia a gente lida muito isso com câncer, né? A gente acha que descobriu o câncer e então eu estou morto. Não, tem um monte de gente que tem câncer diferentes, em etapas diferentes, e isso leva as pessoas a entrar em desespero. Existe uma regra que a gente chama dentro da suicidologia, que são a regra dos Ds. Toda pessoa que tem ideação suicida, que pensa em suicídio, ela tem desespero, desesperança, desamparo e depressão. E isso é muito importante, gente. Desespero. Desespero significa que não há saída para mim. Não tem nenhuma saída para isso. Ela tem uma desesperança. Desesperança é quase que nós falarmos a mesma coisa que ter fé. Porque nós estamos falando dentro de um conceito religioso, espiritual. Então, ter esperança em quê? Se eu tenho uma doença ruim, se eu tenho uma situação difícil, eu tenho esperança numa recompensa. Né? Marcos diz: nós seremos felizes. Nós estamos fadados a ser felizes. Só precisamos entender o momento de Deus que nós precisamos. Não esse imediatismo. E aí nós passamos para esse adoecimento emocional, que é o adoecimento mental. Toda pessoa que está pensando em suicídio, ela tem uma coisa que nós chamamos de estreitamento cognitivo. O que significa isso? Ela não consegue ver saída em nada. Por mais que você explique para ela que isso pode não ser ruim, que isso é bom, que há um outro motivo, há uma outra proposta, ela não consegue entender. E guardem isso: ninguém tenta suicídio em sã consciência. Toda pessoa que tenta suicídio está em sofrimento psíquico, está em transtorno emocional. Então não vem com essa história. Há alguns anos atrás, talvez não tenha observado isso, quando o Valmor Chagas, aquele ator da Globo, suicidou, veio um editorial da Veja, na época, na última página, exaltando a coragem dele gerenciar os atos da vida dele. Isso é um absurdo, isso é um erro. A pessoa está em sofrimento, ela precisa ser amparada. Dentro dos sofrimentos, dos adoecimentos mentais, a gente precisa lembrar do outro D, que é o da depressão. Depressão é uma doença muito complexa, não dá para a gente falar isso rápido. Ela tem vários fatores metabólicos, farmacológicos, bioquímicos, tem um monte de coisa. E as pessoas às vezes estão com quadros de depressão e as pessoas não percebem, porque a gente acostumou a entender que deprimido é aquele que está rastejando, sujo e rasgado. E não é isso. Depressão é um estado mental que precisa ser acolhido, tratado, que tem melhora e consegue evitar isso daí. E a gente não poderia deixar de fechar também a coisa mais importante nessa sequência, que é o adoecimento espiritual. Nós, espíritas, tratamos com a maior causa de doença da humanidade. Né? O pessoal diz que a pior doença da humanidade é o câncer, né? Quando é o câncer, é a AIDS.
e nas pandemias é o Covid. A maior doença da humanidade chama-se obsessão. Está relacionada à imperfeição das pessoas, causa adoecimento físico, causam alterações no corpo físico, causam alterações espirituais, causam alterações emocionais e nem sequer são reconhecidas como doença. E o que é mais difícil, não tem remédio que alivia a obsessão. Tem algumas terapêuticas que aliviam, terapêutica complementar espírita, face, água frutificada, que eu não falou no final da prece, né? Tem bastante coisa. Mas se a gente não se transformar, a gente não fica livre do processo obsessivo. E todo mundo citou algum livro, eu não poderia ficar sem citar alguma coisa, nessa vez eu senti diferente. Tem um livro chamado Dramas da Obsessão, né, de Ivone Pereira, do espírito do Bezerra de Menezes, que conta a história de Leonel e os judeus, né, é uma história de um suicida, é muito interessante. É interessante porque esse personagem, o Leonel, ele suicida sob uma influência obsessiva. Então, a primeira coisa dessa história, a influência obsessiva dele, que está no livro, é uma obsessão simples. Então a gente acha que obsessões graves é que vão fazer isso. Não, obsessões simples. Mas qual é a grande tirada da questão da obsessão simples? Porque o espírito dá acolhida à sugestão do outro espírito. Então, ou seja, o obsessor só atua em nós se nós temos sintonia. Está lá no livro dos espíritos, né? Ou seja, por que Deus permite que os espíritos perturbadores gerem influência sobre nós? Porque nós damos permissão a isso, ok? Então, a gente precisa fazer essa transformação para não sofrer o processo obsessivo. Ele vai dizer mais à frente no livro justamente o seguinte: o personagem Leonel suicidou porque sofreu obsessão? Sim. O obsessor tem uma parcela de culpa, mas a maior parcela de culpa é do encarnado, que abriu sintonia para aquilo, guardava as questões de culpa, as ideações, trazia uma carga espiritual que não foi trabalhada na encarnação, então ele acaba sofrendo. Então, se a gente pudesse fechar esse raciocínio, né, como é que a gente vai trabalhar essa saúde para que, nesse caso específico do suicídio, a gente não se envolva nisso? A gente precisa primeiro entender que adoecimento físico não é castigo. Adoecimento físico são processos educativos da providência divina que são trabalhados nas nossas reencarnações. A gente precisa entender que os nossos processos de adoecimento mentais ou emocionais, que a gente diz, eles estão relacionados justamente às nossas desarmonias. Então, quanto mais conhecimento eu tenho, e aí a questão doutrinária, mais eu me equilibro. O que vai me trazer ansiedade, por exemplo? É o medo do futuro, daquilo que eu não controlo, daquilo que está à frente, certo? E o que está à frente, Deus está controlando. Jesus é o nosso guia, Ele está no nosso caminho. A gente deveria ter mais fé e não desesperança. E, obviamente, casando essa questão, é a questão da vigilância, da nossa conduta, da nossa prática de caridade, que seria como preventivo dos processos obsessivos para a gente conseguir seguir nesse caminho. Seria, vamos dizer assim, uma receitinha de saúde mental para a gente poder enfrentar esse que é vamos dizer assim, a grande epidemia do mundo, que no século passado, né, Camilo Castelo Branco, o Cândido Botelho, né, ele já dizia: nós estamos vivendo num século que o suicídio ele é a epidemia. Nós já viramos o século e continua, né, o suicídio com uma alta prevalência dentro das mortes no nosso mundo material. Né? Então, está melhorado, é isso. Então, agradecer pela oportunidade de contribuir. Nós aqui agradecemos
agradecemos a presença de vocês três essa noite aqui, nos trazendo esse esclarecimento, né? Esse tema, como foi dito por todos aqui, de grande importância no tempo em que nós estamos vivendo, né? Esse grande número de suicídios que estão acontecendo aí, e as providências verdadeiramente têm que ser tomadas, mas para levar a conscientização ao cidadão, para que eles tenham conhecimento desse grande problema e que ele possa ser auxiliado a vir a não cometer o ato, e não depois do ato já cometido, ter os aprendizados que também se fazem necessários. Né? Mas agora vamos aproveitar aqui, ainda temos um tempinho, os participantes aqui querem fazer alguma pergunta? Só colocar que várias pessoas que não puderam estar aqui estão colocando para mim que horas que vai voar os nossos contatos, as pessoas perguntando muito, principalmente a abordagem sobre suicídio de criança. Então, se vocês quiserem falar alguma coisa sobre isso, vai para a gravação e com certeza vai atender a algumas pessoas que estão tão angustiadas de saber sobre isso. Então, vou dar uma resposta, né, em relação ao suicídio em crianças, baseado justamente nessa passagem lá do Obras Póstumas, sobre a chegada dos tempos. Né? O que acontece? Nós estamos nessa transição planetária, todos temos esse conhecimento do que seja. Então, nós não estamos falando de espíritos ignorantes, espíritos perversos, nem nada disso. Nós estamos falando de espíritos que ainda vivem a vida material, ainda gostam muito da vida material, estão apegados às sensações materiais, mas ainda não se espiritualizaram. Então imagina que esses espíritos, no seu desencarne, né, nesse momento que chegam lá no mundo espiritual, são esclarecidos dessas diretrizes divinas, né? Tipo assim, olha, o mundo vai mudar, e quem não for bonzinho daqui para frente, quem não se espiritualizar, vai ficar enrolado. Né? E é muito difícil, a gente é só fazer aplicar isso dentro do nosso pensamento, muito difícil da gente se desfazer ainda das nossas paixões materiais, dos nossos desejos e tudo mais. E uma vez que a gente reencarna, esse conflito está guardado, está escrito dentro da consciência, isso cria essa dificuldade. Ou seja, eu venho para a Terra para poder encarar esse processo educativo que eu tenho que educar. Isso cria um conflito muito grande com o que eu desejo, ainda com o espírito preso às coisas materiais. Esse conflito de responsabilidades, essa dificuldade de ter que fazer algo em cima da hora, porque não vai dar, isso gera esse sentimento, que aí com a resposta, gera um sentimento de desespero, desesperança, desamparo, porque eu não consigo entender como que essa vida é tão ruim para mim. Não sei para vocês que a vida tem sido fácil desde pequenininho. De uma maneira geral, a vida não tem sido fácil para ninguém. Então, esses espíritos entram em franco conflito com a necessidade que eles têm de se espiritualizar, né? Os mentores ali esclarecendo e eles ainda presos. Isso gera essa vontade de abandonar a vida, porque assim, eu não tenho forças para lutar contra isso. Aí fica bem entendido a questão do desespero, do desamparo, né, da depressão, e a idade é pequena material, mas são espíritos já antigos, né, que estão na última hora, né, ou seja, certo? A idade é pequena, mas é espírito antigo que tem que encarar, né? Se alguém quiser complementar. Eu gostaria só de fazer uma complementação sobre. A gente não pode botar culpa em redes sociais, porque havia uma época que não havia internet, em que a gente reclamava e criticava as mães que deixavam o filho o tempo inteiro na frente da televisão. Quando ela fazia o almoço, quando eu saía para trabalhar, deixava a criança.
que aquilo era considerado extremamente negativo para a formação do país. No entanto, essa geração está aqui hoje e muitos estão dando certo, muitos estão muito bem. Então, eu acho que a tecnologia, a informação, sobretudo as redes sociais, que se disseminaram de uma forma gigantesca, influenciando a vida de todos nós, elas têm um impacto muito significativo na mente infantil, na mente do pré-adolescente. Então, não acredito no posicionamento de que a rede social vai induzir ao suicídio, mas em alguns casos ela pode ser um instrumento negativo. Por exemplo, uma mãe nos Estados Unidos, 3 filhos, uma menina que era doce criatura, eu vi o caso, pelo estudo de hoje, não havia tempo para nós abordarmos. A menina entra e ficava até de madrugada, a mãe acordava para ir ao banheiro à noite, 3 horas da manhã, estava com luz acesa no carro da menina, ela ia e a menina estava na rede social. A menina com 13, 14 anos. E a menina começa a ficar retraída, está completamente, fica deprimida e tal, e a mãe leva ela uma psicoterapia e tal, e ela disfarça que tinha superado, mas não havia superado. A mãe não conseguia entender os sinais e a mãe trabalhava nessa área enfermeira e atendia casos de problemas psicológicos, psiquiátricos. E a mãe diz no depoimento dela: eu não percebi os sinais, não percebi, ela camuflou demais. É o que o Fernando falou. A pessoa precisa falar. Muitas vezes nem fala. Então, quando alguém sinalizar, é um sinal, ajude, converse, dê a sua atenção à pessoa, atrase o que você tem para fazer, mas dê a vista. Então, eu acho que um cuidado especial que nós precisamos ter é a dosagem. E a G já diz isso, né? A mente precisa perceber a dosagem de informações em cada estágio que ela vai se manifestando num grau superior de capacitação da personalidade, né? Manifestação da personalidade mais inteira. Então, eu acho que limitar, não proibir. Você proíbe uma coisa para a criança é igual Deus quando proibiu a maçã para a mulher. Os dois ficaram dois. Esse trem deve ser bom. Escondendo de nós que o trem é bom. Então, quando você proíbe, você constrói o último ato da Inquisição, na Espanha, foi a queima das brochuras espíritas enviadas para Allan Kardec, para Barcelona, no século XIX. Isso surtiu um efeito gigantesco positivo para o espiritismo. Então, você proíbe o negócio, é complicado. Não pode ser isso. Tem que ser um processo dialógico, compreensível. Então, você conversou, você estabeleceu um limite, você olha, é isso, só que tem um volume de informações grandes, a psicologia, a educação, pede, até para a proteção nossa, de todos nós, que a gente tenha os momentos certos, a dosagem certa. À noite o celular vai ficar comigo. Quando você fizer 16 anos, aí a gente avança mais um pouquinho. Se não entender, azar dele e azar dela. Porque você estabeleceu parâmetros claros. Você foi absolutamente honesto. O problema é quando você não age com isso. Está proibido, ponto final. Acabou para essa geração de hoje. Você está pedindo um problema. Eu queria só fazer sabendo das redes sociais, porque as redes sociais trazem muita coisa boa, mas trazem riscos. O filho de um senador americano se matou porque estava sofrendo chantagem sexual em rede social. Aí o pai chama, convence o Senado, o senador americano. Convence o Senado há pouco tempo atrás. O Senado americano chama o Marcos Zuckerberg, chama os donos das 8 maiores redes sociais do mundo. E há uma rede social, a única, que quando ela detecta
inteligência artificial, que a pessoa está manifestando um estado depressivo, através da leitura, né, da inteligência artificial, por exemplo, a leitura do que a pessoa escreve. Né? Ela tem parâmetros para captar se que a pessoa está passando por riscos emocionais. Aí eu até ia trazer isso assim. Tem uma mensagem nessa rede social humana da pessoa: olha, nós detectamos uma possível estado de sofrimento que você está postando, e não é nossa intenção proibir o uso da rede social de você, mas é a nossa intenção de ajudar como for possível para nós. Nós gostaríamos de lembrar que existe o CVV 188, que serve de pronto socorro para quem precisa conversar sobre seus problemas. Diz exatamente as boas palavras, mas diz claramente o que eu estou reproduzindo. Então, achei uma iniciativa fantástica. Usar a inteligência artificial para detectar esses momentos nossos e criar mecanismos de proteção. Eu trabalho já há 30 anos na educação, sou pedagoga, e o que nós estamos vivenciando nas escolas hoje é a situação da alienação parental. E é muito comum a gente falar esse termo nas questões de pais separados, né? Mas não é isso que está acontecendo. As crianças estão sofrendo alienação parental dentro de casa, com quem ficou. Por quê? Há anos atrás, nós tínhamos uma rede de apoio. Avós, tias, vizinhas, que faziam esse trabalho de apoio aos pais daquela criança. Hoje, não existe mais isso. Primeiro, a grande maioria de pessoas trabalhando até muito mais tarde. Pouca gente aposentada em casa. Tem muita gente desempregada, na busca de trabalho, mas não aposentado para criar aquela criança. Segundo, múltiplos parceiros dos pais. Pais que estão se separando muito cedo e aquela criança fica perdida nesse meio de caminho. Então, a mãe tem vários parceiros, o pai tem vários parceiros, e a criança vai ficando sobrevivendo no meio dessa questão familiar. Então, a gente vê muito hoje, a criança faz alguma coisa, o adolescente, comete alguma infração na escola, gera um problema grave. Aí a gente tem que contactar os pais. Muitas vezes, gente, a escola tem que chamar através do conselho tutelar, porque os pais não aparecem. Quando aparecem, a estrutura que eles chegam, a maneira que eles chegam na escola é de uma agressividade tão grande que você pensa assim, gente, essa criança está no lucro de conviver naquela família. Então, essa questão da alienação parental não está acontecendo só com pais separados. Isso está acontecendo com os pais que estão em casa. Quando você tem uma criança em casa, você passa o seu dia instruindo. Não faça isso. Não faça aquilo. Não pode ser assim. Você tem que se comportar de tal forma. Você tem que fazer assim, fazer essa. Isso não existe mais, gente. Há poucos dias eu vi uma reportagem de uma jovem dizendo que era a mãe e o pai dela mesma, porque ela não pode contar com os pais que ela tem. Então, esse é um ponto que acelera essa questão do suicídio entre as crianças e os adolescentes. Eu tenho até lido uma coisa recente, essa questão da alienação, ela aparece mais como ausência de um fator protetivo contra o suicídio, né? Porque o suicídio não vai aparecer em todas essas crianças, mas a gente sabe que aqueles que aparecem e que têm uma fragilidade familiar, isso é mais evidente, certo? Então a gente até brinca com o pessoal, depois pensa assim, quem é que suicida mais, casado ou solteiro? Né? Então são os solteiros, os casados suicidam menos. Então ter um núcleo familiar, ter pertencimento a um grupo de apoio, ter uma religiosidade evidente, isso é fator de proteção. Então, para essas situações, para aqueles que têm a ideação suicida,
Isso vai ser um problema se eles não tiverem esses fatores de proteção, né? Que é o convívio com os pais, a família, pertencer a grupo, se sentir pertencente a algum núcleo qualquer, isso faz diferença. Duas perguntinhas aqui, só que os irmãos que passaram aqui, é para o Fernando. O Fernando Teixeira, você tá? Uma das perguntas é a seguinte: não é solução com relação ao suicídio, tá? Não é solução. Sim, o maior pecado. Seria considerado um pecado o suicídio? Não, o Espiritismo não trabalha essa ideia de pecado. O pecado remete a uma irreversibilidade de pena, né? A gente usa a conceituação de que você criou um dano pela lei de causa e efeito, você construiu um dano de longo espectro, de largo espectro para você mesmo, para a sua consciência. Você lesou a sua consciência. Você foi no caminho oposto daquele para o qual nós somos criados. Essa lesão profunda, ela causa um sofrimento atroz. Há casos de espíritos que, vamos supor, desencarnam o suicídio aos 30 anos de idade. Se você recebeu uma carga vital para viver até os 70, você tinha mais 40 anos encarnado. Isso é uma dádiva de Deus, isso é uma bênção de Deus. Quando você interrompe esse ciclo diante de um sofrimento profundo, diante de uma adversidade intensa, você fica por aproximadamente 40 anos no estágio de sofrimento, acompanhando desde a decomposição do seu corpo, sentindo todos os fenômenos da decomposição, até um ciclo de entendimento e arrependimento. Então, o sofrimento é um tempo muito longo. E você precisa, depois de um longo tempo, para se restaurar um pouquinho e ganhar permissão de uma nova reencarnação. Aí, se foram 100 anos, aí numa próxima reencarnação, às vezes você fica um período curto, um período mais ou menos longo. Aí você reencarna mais 2 vezes, como, por exemplo, naquele livro do André Luiz, em que ele fala, se chama o nome, do garoto que era um suicida do século XIX, reencarna na família, morre novinho, reencarna de novo, como ele fica grávido de novo, do mesmo espírito, ele tem clube, aí o enfermeiro, que tinha relação de passado com eles, o garoto reencarna, na primeira vez ele morre na praia, a madrasta fica desatenta e ele vai e se morre afogado. E ele havia se matado afogado no século XIX. Passou 1 ano, 2 anos, a mãe engravida novamente. Ele é traumatizado, engravida, felicidade, ele volta e novinho não pode. Porque ele precisava passar por aquelas etapas de sofrimento no processo da desencarnação, que é um processo regenerativo, temos psiquismo do espírito necessário. Então você perde mais ou menos mais uns 100 anos pela frente. Aí você leva mais uns 100 anos para aí tentar uma reencarnação com expiações mais conscientes, provas, expiações. Se você falir, aí você parte para mais de 400 anos. Nos próximos 100 anos, vão somar 400. Então, o espírito que assume esse risco, que contraria a lei divina nesse extremo, ele se compromete a longo prazo. Então, mas é preciso entender que Deus é misericórdia. E nunca, jamais, nenhum de nós, em qualquer circunstância, mesmo de um suicídio, estará abandonado por Deus. Vai receber tudo que for possível da compaixão divina, que é infinita,
quente. Então não é motivo para nós chafurdarmos ainda mais na lama. Coincidentemente, seriam duas perguntas para você, mas no seu falar aí você já respondeu a pergunta seguinte ali, então a gente não resolveu fazer a pergunta seguinte ante o adiantamento do horário aqui, tá? Gostaria então só de agradar mais alguns irmãos que vão falar alguma coisa, não? Desculpa, vou dizer rápido. É que lá no Caridade União a gente está começando e estamos estruturando, pegando experiência. A gente está com um grupo de prevenção e pós-prevenção de suicídio. Funciona toda segunda-feira à noite no segundo andar, né? Geralmente 15 para as 8 assim a gente começa. A gente está estruturando, pegando experiência com o grupo e faz isso no Espírito Santo e estamos modelando. Então, assim, se alguém tiver dúvida de como lidar, como encaminhar, faz contato com a gente, né? Que a prevenção é aquela pessoa que está pensando em suicídio, a pós-prevenção é o atendimento para aqueles que já tentaram, ou para a família, né? Que também conhece junto, para esclarecer, ajudar a fortalecer, tá? Então, quem tiver dificuldade, fazer contato com a gente. Obrigado pelo espaço. Vamos pedir, então, para dar um encerramento do nosso trabalho dessa noite, a nossa irmã Maria da Graça vai fazer a nossa prece final. Primeiramente, eu quero agradecer a todos vocês que se dispuseram a falar sobre um tema tão necessário na atualidade. Muito obrigada, espero vir mais vezes para discutirmos temas atuais e que tanto nos incomodam. Né? Nós que já passamos por fase de filhos, de netos, estamos aí com netos já fazendo medicina também, e que nos preocupa muito essa situação. O Fernando colocou aí e mexeu com a minha cabeça também. Então, muito obrigada a vocês, voltem sempre. Nós vamos então agradecer a Deus, agradecer a todos aqueles que compareceram, pedindo ao Mestre Jesus a sua assistência misericordiosa na noite de hoje. Senhor Deus, nosso Pai, Jesus querido e amado Mestre, médico de nossas almas, de quem tanto necessitamos nesses momentos de tribulação, o que passa no nosso planeta. Mãe Santíssima, aquela designada por Jesus, que concordou que ela tomasse conta daqueles desesperançados, optaram pelo encerramento da oportunidade reencarnatória. Muito obrigada, Senhor, Pai maior, por essa oportunidade da noite de hoje. E que nós possamos, com fé, com esperança, com a caridade, com amor nos nossos corações, auxiliarmos aqueles, percebermos os sinais dos irmãos, quando for possível, colocar em contato. Mesmo que não possamos abrigá-los no nosso seio materno, que possamos, Senhor, entregá-los a vós através da oração. Muito obrigada, Senhor, pela noite de hoje, e que possamos ter uma semana de trabalho, profícuo no bem. Na paz de Deus.